Antes de orar, queria ler-vos três versículos. E sempre as reflexões são interessantes, embora nem todas as reflexões... Às vezes há coisas que para mim são contraditórias, porque eu na realidade acredito que Deus é um Deus sobrenatural, mas Ele sempre atuou de uma forma natural. E creio que hoje em dia e sempre um dos perigos da religião é querer transpor uma sobrenaturalidade que não é possível que seja entendida de uma forma natural. E o que é que acontece grande parte das vezes na religião é que os emissores da mensagem não se conseguem relacionar de uma forma natural. Então eu entendo e creio que cada vez é mais necessário que existam pessoas relacionais. Quando quem emite a mensagem não se consegue relacionar com os receptores da mensagem, há um grande abismo. A palavra de Deus tem uns estándares elevadíssimos. Assim que quem emite a mensagem é muito difícil que estejamos ao nível da mensagem. Mas é muito necessário cada vez mais o emissário seja mais parte da mensagem para que se possa relacionar com quem recebe a mensagem. Como dizem os ingleses, agape significa, por assim dizer, a grande brecha que existe. É que quase sempre quem traz a mensagem não está bem encapsulado com a mensagem. E então aí é que existe o insucesso nos receptores da mensagem. Assim eu creio que os responsáveis de trazerem a mensagem têm que cada vez estar mais encapsulados dentro da mensagem. E isso é aquilo que vai tornar que os emissores da mensagem, os pastores, os ministros, os embaixadores de Cristo, sejam relacionais. Jesus não fundou uma nova religião. Jesus veio relacionar-se com as pessoas. Ele caminhou com as pessoas. Ele falou-lhes sobre agricultura. Ele falou-lhes sobre águas, sobre rios, sobre plantas, sobre coisas com as quais as pessoas se podiam relacionar, para puxar pela mente das pessoas. Ele tratou de relacionar-se com as pessoas de uma forma com os quais os levitas, os fariseus e os saduceus não se podiam relacionar, porque eles queriam estar um patamar acima das pessoas. E Jesus decidiu caminhar com a pessoa comum. Estamos aqui? Esse é o trabalho da igreja. A igreja que é aquela que veio a estabelecer Jesus sobre esta verdade, sobre esta rocha, eu venho edificar a minha igreja, a qual prevalecerá mesmo contra as portas do Hades, disse Jesus Cristo. Ela veio a ser estabelecida, por isso ele diz: Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ela veio para ser uma igreja presente, relacional, não distante, nos quais os seus emissários sejam correlacionais, consigam identificar e as pessoas se identifiquem com eles. E então aí vamos àquilo que Jesus Cristo disse aos seus discípulos, quando se deixou a grande comissão. E ele começa a dizer-lhes desta forma, chegando Jesus, falou-lhes dizendo-lhes: toda a autoridade, todo o poder me é dado no céu e na terra. A questão é que não podemos fazer a obra de Deus sem ter autoridade na terra e nos céus. Ok. A Paulo conheço, a Jesus também conheço, dizia o demónio quando o outro mágico tentou expulsá-lo. Mas tu quem és? Tu quem és? Quem és tu que me vens dizer no nome de Jesus que eu deixe esta alma? Quem és tu que me vens dizer que eu me liberte? Médico, sara-te a ti mesmo. Evangelista, salva-te a ti mesmo. Pastor, salva a tua casa.
Esta é a questão. Porque em consequência a isto fazes discípulos. Significa, o padrão do ministério na vida de uma pessoa não se consegue ver num púlpito. Uma árvore pode ser muito grande, mas ter umas raízes muito pequenas. E então, essa árvore, debaixo de um grande vendaval, vai sucumbir. Mas na medida que as raízes são mais profundas, então essas árvores não vão sucumbir independentemente do tamanho que elas tenham. Não sei se me entendes. É uma coisa perfeitamente natural. A cana, as canas e os canaviais, a cana verga para um lado, verga para o outro, mas não parte, porque tem umas raízes muito, muito profundas. Entendemos? Aqui começa a grande plataforma. O grande mal é que muitas das vezes querem fazer discípulos sem terem autoridade no céu e na terra. Porque o reino dos céus é estabelecido assim no céu como na terra. E é isto que ele começa a falar com os seus discípulos. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, bautizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco até à consumação dos séculos. Amém. Ele diz, ensinando-vos todas as coisas que eu vos tenho mandado. E aqui entra um parâmetro que, quando tu ensinas, tu tens que ter aprendido, e ao ter aprendido, tu tens que ter praticado. Senão, esse ensinamento não tem autoridade. Entendemos? É algo básico. Estamos aqui. A teoria não é aplicável. É teos. Teos, Deus. Mas se passa a ser simplesmente logos, acabou-se a letra. A letra mata e o espírito vivifica. Amém? Então aquilo que eu vos aconselho a todos, ministros, pastores, quem deseja ganhar almas para Cristo, é que o reino de Deus, que é sobrenatural, manifesta-se no natural. E na medida em que tu profundizes a tua relação com Deus, na medida em que tu te aproximes mais de Deus, Deus dará testemunho contigo e de ti no mundo natural. Sê tu mesmo, aqui no púlpito, na terra, fora do púlpito, que também é na terra, como no céu. Porque é tudo uma consequência dessa mesma relação. Amém? E gostaria de hoje falar exatamente acerca disso. Porque Paulo dizia, já devendo muitos de vós ser maestros, ainda vos absteneis aos rudimentos. Já deverias comer carne, estais a comer leite. Já deverias estar maduros. E ainda ensinais frustração da carne. Já deverias ensinais os deleites da presença de Deus e ensinais aos demais vós mesmos e não a Cristo. Tens que decidir crescer. E eu queria orar para que Deus possa manifestar-se às nossas vidas e revelar a sua palavra. Senhor Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, eu rogo que estejas tu, Senhor, a manifestar a tua presença, Senhor, à vida de cada um de nós neste lugar, nesta manhã, Senhor. Que a tua palavra, de onde quer que ela esteja a ser anunciada, Senhor, proclamada, as tuas boas novas, meu Deus. Venha, Senhor, render frutos a Ti, frutos ao alto, Senhor. Que vidas possam ser arraigadas em Ti, Senhor. Profundizadas em Ti, Senhor. Enraizadas em Ti. De tal maneira, meu Deus, que possam levantar os olhos aos céus, Senhor, possam levantar as mãos aos céus, Senhor, e entregar a Ti frutos de lábios, Senhor, frutos que Te honrem, que Te glorificam, Senhor, e possam manifestar o Teu reino, Senhor, nesta terra, tal como é manifestado nos céus. Pai, assim eu Te peço no nome de Jesus Cristo. Amém. E eu queria compartilhar exatamente isto convosco nesta manhã, com o título de dizer decide crescer. E quero falar convosco e queria pedir aqui, ainda não vamos meter ali os gráficos da biologia, mas há as plantas, as árvores, as flores, têm algo no seu sistema
que é no tecido das plantas internos, que se chama meristema. E esse meristema é um cauce que contém desde o ápice de uma ponta da planta até ao fundo das raízes, e é aquilo que permite que a planta cresça. Está cheia, chama-se as células merismáticas. E essas células merismáticas são aquilo que dá origem à vida e aos órgãos da planta. É aquilo que faz com que a planta cresça. É aquilo que permite que a planta receba os nutrientes, a água, o abono. E essas células merismáticas, em certos e determinados pontos, nos caules e no ramo, têm nós nos quais decidem, bom, a partir de agora, esta célula merismática diz, ok, por este cauce tu vais começar a subir e vais formar um ramo. A partir de agora tu vais descer e vais formar uma raiz. E quando isso acontece numa planta, normalmente, nesse cauce, que chama-se o ápico merismático, e vamos ver ali uma fotografia para ilustrar isto, há uma espécie de nó, e quando tu partes, ou seja, há alguns de vocês que já arrancaram árvores, vocês vão ver que normalmente isto nota-se mais dentro das raízes. As raízes têm nós. E esses nós, muitas vezes, é quando exatamente as árvores e as plantas tomam a decisão, ao receber os nutrientes, se vão profundizar ou se vão decidir que esses nutrientes alimentem, por assim dizer, os ramos, ou as folhas, ou os frutos. E aí tomam a decisão, diz comigo, a decisão significa definem. Essas células meristemáticas, há duas que são as células SAM e as células RAM. Aí as células definem-se como as células SAM, que são aquelas que vão para cima e criam as flores, criam os ramos, criam a parte superior e é aquilo que é visto por cima da terra, e as células RAM que ramificam para baixo e vão sustentar, através de células ramificadas raiz, aquilo que é a planta, a árvore. Isso pode-se ver exatamente quando nós cortamos. São o ápice ou o ápico merismático, é como uma linha que está. Eu queria que vocês, por favor, aí de cima, para irmos assim um bocadinho mais rápido e pudéssemos, talvez se o computador não congelar, ok. Está em inglês. Há um terminal que está em inglês que é o apical ou o ápice merismático, que vem até cá abaixo e nos diversos pontos é quando ele toma as decisões e começa a levantar as folhas para um lado, para outro, e aí corre. Mas são células merismáticas. Podes tirar. São células merismáticas. E essas células merismáticas decidem. Agora, o engraçado, porque Deus é Deus Criador, o interessante a isto é que isto é exatamente igual àquilo que no corpo humano, basicamente, quando está a ser desenvolvido no ventre da sua mãe, aquilo que nós conhecemos ou ouvimos falar como as células estaminais. A célula estaminal funciona exatamente como as células merismáticas. As células estaminais, elas mesmas, quando o embrião está no ventre da mãe, ao receber os nutrientes, as células estaminais tomam a decisão de se especializarem. E umas têm diferentes, são as prepotenciais, as potenciais, vão se tornando em células de encefalização, começam a gerar e a modelar a forma básica do cérebro, outras em células que vão formar, por exemplo, o sistema nervoso central, outras em células que vão formar os membros, mas as células tomam essa decisão. São as células estaminais. Elas vão se identificando por decisão própria, de acordo aos nutrientes que recebem. Estamos aqui? Estamos aqui? É exatamente o mesmo parâmetro que as células merismáticas que existem dentro das plantas. Estamos aqui? Ok. E agora eu queria que tu me pusesses, por favor, ali o outro. Vemos o fetus, existe a mórula, que são as células totipotentes, que têm só uma possibilidade de serem definidas como uma identificação, e as pluripotentes, que têm uma massa central e podem ser diferentes células. Agora, acontece aquelas coisas que
As células que não são pluripotentes têm a tendência, muitas vezes, de não se identificarem com partes do corpo. E então tornam-se massas como cartilagem. Essas células corre-se o perigo de mais tarde poderem se tornar células que vão ser potenciais doenças no corpo humano, depois de que este esteja formado. Estamos aqui? Daí hoje em dia existir o grande debate, por exemplo, quando se puxa a extração da medula óssea, é para extrair as células estaminais que estão na medula óssea para se poder curar certas e determinadas doenças. Daí existe o grande debate hoje em dia de porque é que não vamos extrair células estaminais do cordão umbilical para que se possam curar certas e determinadas doenças. Mas eu não vou por aí, ok? O que eu quero aqui é simplesmente estabelecer uma base para que nós possamos entender o que significa decidir crescer. O que é que acontece? Essas células que não se identificam particularmente com os pluripotentes para terem uma certa e determinada função no corpo, podem ser potencialmente células que mais tarde vão se tornarem células leucémicas, cancerígenas ou com qualquer outro tipo de doença. Estamos aqui? Aquilo que se chamam na gíria popular as células más. Sendo que algumas que são porque algumas células existem, inclusive há algumas células que chamam-se na gíria médica as CNS. Eu estive a fazer um estudozito assim, um bocado à pressa acerca disto. As CNS, que são células pluripotentes, que não se identificam com nenhuma massa corporal ou membros, quer seja o cérebro, quer seja a massa encefálica, quer seja a medula, quer seja o sistema nervoso central, não se identificam, ficam no corpo, e essas são as células, nomeadamente quando nós ouvimos falar dos cancros que são metástases, significam que foram células pluripotentes que não se identificaram, ficaram sem identidade, não se definiram. E, mais tarde, no corpo humano, rebelaram-se, tornaram-se células más que quiseram destruir as outras células. E, sendo pluripotentes, conseguiram, de alguma maneira, colonizar as outras células. Ok? Mas, indo ao ponto da questão, indo ao ponto e ao núcleo da questão, temos que entender que, no fundo, são decisões que foram tomadas, quer nas células merismáticas de uma planta, decidiram, ok, estes nutrientes que nós estamos a receber vão servir para que nós fortaleçamos aqui os ramos da árvore. Estes nutrientes que nós estamos a receber agora vão servir para que nós fortaleçamos as nossas raízes. No corpo humano, o embrião, as células estaminais. Bom, estes nutrientes, agora a célula diz, bom, nós vamos ser a parte da massa encefálica. Nós vamos ser agora parte da medula óssea. Nós vamos ser isto, nós vamos ser aquilo. Mas são decisões tomadas de acordo aos nutrientes que recebem. Ora, nós recebemos coisas dia a dia. Circunstâncias da vida. Recebemos palavra de Deus. Estamos aqui? E de acordo à decisão que nós fazemos, das duas uma, podemos fazer com que isso sirva para que nós possamos crescer, ou podemos fazer com que essas circunstâncias, essas palavras, essas coisas que nós vivemos no dia a dia, fazer com que nós sejamos deitados abaixo. Agora, a decisão, escuta-me bem, a decisão não é tomada nem pelas circunstâncias, nem pelos outros, nem por Deus. É tomada por nós. Ok? Porque as células, e nós temos muitas células, nós decidimos o que fazemos com aquilo que recebemos. Estamos aqui? E então eu queria ir. A árvore faz a decisão no meristema apical, ou na linha merismática, e o corpo faz a decisão na linha das células estaminais.
E quando nós vamos, e é incrível aquilo que está escrito na palavra de Deus, quando nós vamos a 2 de Coríntios, quando Paulo escreve no capítulo 2, do versos 14 ao 17, diz isto desta forma: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós difunde em todo o lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus, diz comigo, para Deus, somos um aroma de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Amém? Repetimos este verso. Porque para Deus somos um aroma de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Vamos continuar. Para uns, na verdade, repete comigo, para uns, na verdade, cheiro de morte para morte. Mas para outros, cheiro de vida para vida. E para estas coisas, quem é idóneo? E Paulo continuava dizendo, nós não somos falsificadores da palavra de Deus como tantos outros, mas é com sinceridade e é da parte de Deus e na presença do próprio Deus que em Cristo falamos. Resumindo isto, e noutras palavras, algumas pessoas ao ouvirem o Evangelho que pregamos, recebem vida e são abençoados e eles e as suas famílias crescem no Senhor e fortalecem-se na sua graça. E há outras pessoas que ao ouvirem a mesma mensagem, o mesmo Evangelho, dos mesmos portadores, dos mesmos que expõem, esses que portam as boas novas de Cristo, as boas novas de salvação, as boas novas de crescimento em Cristo, todas as suas promessas, isso não produz absolutamente nada nas suas vidas, mais bem acarreta condenação, porque tal como diz em Marcos 16,15, diz, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer, se for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. Amém? Aqui vamos encontrar essa mesma decisão. Há quem receba a Escritura, há quem receba a mensagem, mas tem que tomar a decisão. A decisão daquilo que recebe. E é possível que muitas das pessoas estejam a passar por circunstâncias difíceis, possam passar por circunstâncias de perda de ministério, perda de filhos, perdas de esposos, tragédias de receberem diagnósticos de doenças, etc. E isso vai fazer com que as pessoas muitas das vezes se amarguram com isso. Mas há outras pessoas que estão exatamente nas mesmas circunstâncias e essas coisas não as levam a amargurar-se, não levam a que todas essas circunstâncias elas decidam que sirvam para crescerem com isso. Estamos aqui? Mas na realidade, isto tem simplesmente a ver com uma coisa. O que é que as pessoas fazem com aquilo que recebem na vida? Com as circunstâncias, com a palavra, com os desafios, com as coisas que são melhores e com as coisas que não são tão boas. Entendamos uma coisa, nós não podemos escolher o que é que a vida nos dá. Mas eu quero dizer-te algo muito simples. Não é aquilo que te acontece, mas é aquilo, sim, que acontece dentro de ti. Estamos aqui. Estás aqui esta manhã. Não é aquilo que te acontece, é aquilo que acontece dentro de ti. Porque o que é que tu vais fazer com as provas? Porque todos teremos que passar por diferentes circunstâncias na vida. Temos que passar, indubitavelmente. Há circunstâncias melhores e há circunstâncias piores. O que é que tu vais fazer com as provas pelas quais estás a passar? Elas podem levantar-te ou elas podem quebrar-te. Ou deitar-te abaixo. Elas podem fazer com que tu tenhas uma raiz bem colocada, bem enraizada e produzas frutos aos altos. Isaías diz desta forma: o restante da casa de Judá que sobreviveu tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Amém? Aqui encontramos aquela parábola, aquela casa que está sendo na rocha, virão tempestades, virão ventos fortes e não se imutará, mas aquela que está posta sobre as areias será destruída. Mas também haverá outras circunstâncias. Poderá fazer, sim, também essas circunstâncias, essas provas, essas adversidades na tua vida, poderá fazer com que de ti brotem raiz de amargura, como está escrito em Hebreus 12, 14 e 15. Seguida a paz com todo e a santificação, sem qual ninguém haverá ao Senhor, tendo cuidado
que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por elas muitos contaminem. E aqui há muitas pessoas, irmãos, que quando algo sucede nas suas vidas, em vez de permitir, decidir que essas circunstâncias, essas coisas, essas, por vezes, aquilo que muitas vezes lhes chamam ofensas, injustiças, maus augúrios, enfim, aquilo que possamos querer chamar-lhes, em vez que seja um conduto para que os levem a fazer com que a sua raiz seja colocada em boa terra e poder dar fruto, aquilo que fazem, ok, eu não pedi esta circunstância, eu não escolhi estar nesta circunstância, eu não escolhi estar nesta prova, neste lugar, isto não foi nada por mim pedido, mas indubitavelmente a vida trouxe-te isso e Deus permitiu que isso viesse à tua vida. Alguns dizem que Deus enviou, não, Deus permitiu. E Deus permitiu para que tu fosses provavelmente provado, claro que sim. E agora tu tens que tomar a tua decisão. E essa decisão é como a decisão das células merismáticas numa árvore. É como a decisão das células estaminais dentro de um útero. Ou isto vai fazer com que seja para crescimento em mim, ou isto vai fazer então com que seja para deitar-me abaixo. Mas quem decide vai ser tu. Ou isto vai fazer com que eu leve a dar fruto e a enraizar-me em Cristo Jesus, ou isto vai fazer com que de mim brotem raízes de amargura, raízes de cinismo, raízes de queixa, raízes de murmuração. Tu decides. Cada um de nós decidimos. Porque problemas sempre vai haver. Provas sempre vão haver. A questão de fundo é que a atitude que tu tens é que vai marcar a diferença. A atitude que tu tens ao receber aquilo que a vida te traz. Porque há muitas pessoas que estão na igreja, vão à igreja, estão no ministério, mas isso não significa que deem fruto, que cresçam. Não significa que tenham as suas vidas rendidas. A pergunta é sempre esta: o que é que tu vais fazer com aquilo que a vida te traz? Onde é que tu o vais enviar? A que parte? Para cima? Para baixo? Porque ao enviá-los para cima há sempre a consequência de enraizar-te em baixo. A questão é que vamos ter mais que 10 mil ou 10 milhões de oportunidades de amargurar-nos na vida. Porque há sempre uma coisa. Vai sempre alguém que nos magoa. Vai sempre haver alguma situação inoportuna. Vai sempre haver alguma decepção que irá tomar lugar nas nossas vidas. Vai sempre haver algum tipo de injustiça. Vai sempre alguma coisa que vai ocorrer à nossa volta, que nos vai incomodar e que vai ser infortuita para nós. Mas nesse momento, na nossa linha merismática da nossa alma espiritual, qual é que vai ser a decisão que vamos tomar? Vamos permitir que isso leve a que brote uma raiz de amargura, com a qual muitos se contaminam? Não só nos afeta a nós, mas irá afetar a muitos. Não só afetam aqueles que estão à nossa volta, se não afetará mesmo a obra de Deus, porque muitas vezes voltamos contra Deus porque amarguramos-nos, inclusive, contra o Deus que nos criou e que nos abençoou e que nos deu a vida. Ou vamos decidir olhar ao alto e profundizar no Senhor e render-lhe frutos ao alto, tal como Isaías disse, na situação de Judá. E Judá estava a ser atacado pelos assírios e o povo tinha sido dizimado, mas ele disse: ainda há um remanente. E esse remanente brotará frutos, será enraizado na terra e brotará frutos. Tu irás decidir como vais colocar essas células no coração. E como essas células são colocadas no teu coração, ela pode ser uma boa célula ou uma má célula. Será uma célula boa quando tens uma relação com Deus que te dará a graça para profundizar nessa relação pessoal com Deus, muito natural. Que Deus quer relacionar-se contigo. Porque a restante casa de Judá, que sobreviveu, que passou por essa prova, que passou por essa tribulação, diz a palavra do Senhor em Isaías 37, 31, irá
tornar a lançar as suas raízes na rocha, no Senhor, para baixo, e dará fruto para cima. E há sempre um lugar na nossa alma, aí onde está a nossa linha estaminal, merismática, espiritual, que seja o que seja que nós estejamos a passar, pode ser sempre usada para que, em vez de nos amargurarmos, em vez de nos tornarmos mais cínicos, em vez de nos tornarmos mais queixosos, em vez de agarrarmos no dedo acusador contra os irmãos e contra os demais, possamos levantar os nossos olhos ao céu e produzir frutos espirituais, frutos para cima. Mas a decisão, ultimadamente, é tua e a minha. E tal como está escrito em Gálatas, esses frutos do alto, são frutos do alto. Ninguém os pode produzir naturalmente. O amor ninguém o produz naturalmente. Porque o amor da carne é passageiro, passa rapidamente. O fruto do alto é o amor. Os estudantes bíblicos antigos, os grandes teólogos, dizem que o fruto do Espírito é um só fruto com 9 sabores. É o amor que tem 9 sabores, tem 9 cores. É o amor, é o gozo, é a paz, é a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, não há nada que possa contradizer estes frutos. Agora, se tu e eu permitimos que venham as provas, permitimos que venha qualquer circunstância que a vida nos traz no nosso caminho, sabemos que Deus é nosso soberano, e então dizemos, não somente vou permitir que tu passes, porque Deus não somente vai permitir que tu passes pelas provas, mas vai permitir que tu, ao passares por elas, possas enraizar-te na tua relação com Ele, mais íntima com Ele. E então, em vez de brotar a raiz da amargura, em vez de brotar o cinismo, em vez de brotar a ofensa, então elevarás os teus braços aos céus, vais olhar para cima e vai começar a brotar esses frutos do Espírito. Vai começar a brotar esse amor. Porque tu vais começar a amar a Deus sobre todas as coisas. E vais começar a amar aqueles que estão à tua volta também sobre todas as coisas. Vais começar, inclusive, a amar os teus inimigos e aqueles que te desejam mal. Vais também começar a encontrar alegria. Vais gozar-te no meio das provas, no meio da tribulação. Vais encontrar paz no meio das tempestades. Vais também a ser longânimo, vais suportar. Vais também ser benigno para com os demais. Vais devolver bem por mal. Vais ser bondoso. Vais ser fiel ao chamado. Vais ser fiel à tua esposa. Vais ser fiel com os irmãos. Vais ser manso. E vais ter domínio próprio. Porque esses são os frutos que tu e eu não os conseguimos produzir. Porque entendamos uma coisa, por cima da terra está aquilo que nós podemos ver. E nós gostamos de ver plantas bonitas. Nós gostamos até de nos arranjar bem. Mas por baixo da terra está aquilo que nós não podemos ver de uma planta. Atrás daquilo que nós vestimos está aquilo que determina aquilo que nós somos. E essas raízes são as raízes da relação pessoal com Deus. São o quanto nós meditamos em Deus. São o quanto nós nos relacionamos intimamente com o Senhor. São o quanto nós perguntamos a Deus como é que Ele quer edificar a sua igreja. Porque o propósito de Cristo é edificar a sua igreja. O propósito de Cristo é encorajar a Assembleia dos Santos. O propósito de Cristo é salvar, alcançar todas as almas, independentemente das etnias, das cores, das línguas e das religiões. E para isso há que frutificar. Para isso há que estar plantado, bem enraizado e render frutos ao alto. As árvores de fruto dos pêssegos, para darem bons pêssegos, precisam de 1000 horas de tempo frio para que um pêssego dê fruto. Também nós precisamos de passar por muitas horas de tempo frio para que possamos dar fruto. Não é somente viver na bênção e na glória. Deus irá permitir tempos frios. E é porque passamos por esses tempos frios que então poderemos dar frutos aos altos. Mas agora, aquilo que mais se vê, e eu estive a ver um bocadinho acerca das árvores bonsai. As árvores bonsai agora também estão na moda.
Aqui em Sintra, inclusive, há uns sítios onde vendem ali as árvores bonsai. As árvores bonsai podem ficar de diferente estatura. E as árvores bonsai, o segredo para que as árvores bonsai fiquem da estatura a que as pessoas querem que elas fiquem, é muito simples. Ao serem transplantadas nos nós das raízes, são podadas na raiz. E ao serem podadas na raiz, então são transplantadas para um vaso. E recebem nutrientes. Ao receberem nutrientes, essas células, as merismáticas, já não enviam para baixo, enviam só para cima, para que possam continuar a ser podadas. Não morrem, mas também não crescem, ficam anãs, ficam à estatura como elas estão. E assim acontece com muitos cristãos. Estão salvos, nasci de novo, Cristo salvou-me, aleluia, congrego-me, Deus é lindo, a palavra do Senhor é linda, os irmãos são todos lindos, glória a Deus. Amore, 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 più amore. Mas vem o diabo e corta-lhes as raízes, poda-lhe as raízes, o inimigo. E é o que o inimigo quer fazer, é cortar as raízes e transplantá-los para um vaso. E depois deixá-los podar, pouco a pouco. Podá-los, ficarem bonitos, salvos, vão para o céu, mas não cumprem o propósito ao qual Deus os enviou. Tu podes te imaginar que Jesus Cristo tenha morrido na cruz só para que a igreja fosse salva e ficasse aleluia, aleluia, cada um com a sua? Porque é totalmente contrário. Quando tu abres a palavra em João 15, é totalmente contrário. E eu estou-te a falar aquilo, se tu tiveres atenção e fores ler a João 15, quando ele fala da vida e da videira, está a falar sobre Israel e está a falar sobre a igreja e está a falar sobre o Pai e sobre podar, chega a um ponto em que ele diz, o que eu quero é que vocês levem fruto e muito fruto. E depois fala sobre os amigos que eu vou cortar esses versos aqui. A questão não é que tu estejas salvos, a questão que acontece é que há muita gente que nunca cresce porque está como as árvores bonsai. Tem umas folhinhas verdes, estão muito bonitas, mas estão naquele vasinho. Não morrem, vão para o céu, glória a Deus. Mas não cumprem o seu propósito. E Deus não te deu a vida, não te salvou para que tu sejas uma árvore bonsai. Quando nós lermos os livros dos Salmos e lemos no Salmo 92:12, vemos isto. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro no Líbano, estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice ainda darão frutos. É engraçado que eu no outro dia estava a escrever-me ainda ontem à noite com um irmão e falávamos sobre outro irmão e dizia, não, é que ele já está velhinho e eu já não queria ser indelicado, tive mesmo para lhe responder. Pô, então já não sei o que é que faremos ao Miguel, que está com 70 e tal táxis e anda de um lado para o outro como uma trotinete, aquilo parece uma moto a 4 tempos, nunca lhe fala a gasolina. Já não sei o que é que faremos, por exemplo, ao Brito, que leva 60 e tal amoras e faz direções e vende paelhas e levanta-se às 5 da manhã, não sei, com velhinhos, mas diz a palavra do Senhor que na velhice ainda darão frutos. Eu não sei o que é que aqueles que vêm com a casaca da velhice, não é? Serão, diz a palavra de Deus, viçosos e darão frutos florescentes para proclamar que o Senhor é reto e Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Isto é florescer, isto é crescer, mesmo na velhice. Não importam os tempos, porque Deus são todos os tempos. Amém? É simples, a palavra é simples. Para quê? Qual é que é o propósito? Proclamar a sua bondade, proclamar a sua justiça, proclamar o seu reino que se estabelece assim na terra como no céu. Nasci de novo, uau, isso não é o fim, isso é o princípio. Jesus não foi crucificado para que tu sejas um bonsai. Jesus foi crucificado para que tu sejas uma árvore viçosa que profundiza nas suas raízes e rende frutos ao alto. Porque aí nessas raízes, as raízes de fé, as raízes de oração, a raiz da ação de graças, são essas as partes da nossa vida que não se vêem. Mas são essas as partes que sustentam a árvore que rende os frutos ao alto. Tu tens de ter em ti esse lugar secreto, esse lugar de comunhão, de intimidade, de oração, porque é isso que vai sustentar o cauce da árvore, os frutos da árvore, para que possam render esses frutos. Raízes profundas de intimidade com Deus, raízes profundas de estar a falar com Deus tal e qual nós somos, sem capas como a cebola, a chorar como tem que ser, tal e qual como estamos, tal qual como viemos ao mundo, sem nenhum tipo de maquilhagem. E é aí
É aí que Deus está a trabalhar, a profundizar essa raiz profunda de intimidade, de relação, que nos leva então a fazer com que essas células staminais e merismáticas espirituais façam com que começamos a crescer para cima e a levar o fruto. E na medida em que crescemos para cima, significa que as raízes estão a profundizar-se e poderão vir os vendavais que venham, que a árvore está sustentada na raiz em Cristo Jesus, porque as portas do Hades não prevalecerão, mas estudecidas. Como é que tu vais, o que é que tu vais fazer com aquilo que tu recebes na vida? Essa não é uma decisão de Deus, é tua e é minha. Muitas vezes a gente, desejaria que as coisas não fossem assim, pois se cá nevasse não fazia ficar-se aqui, ou fazia-se. Se cá nevasse, fazia-se, mas como não neva, olha, era melhor que nevasse, mas enfim, é assim. Conformemo-nos somente a Cristo e a este crucificado. Ou então tu escolhes de outra maneira e então simplesmente vais para baixo, amargura, cinismo, e seja o que for que a vida te traga, vais ter sempre que decidir. Se decides bem, tomas a atitude correta, vais dizer, Deus permitiu isto, eu vou passar por isto, e eu vou deixar que o Espírito Santo me guie e que a mim produza esses frutos. E isso fará uma grande diferença. Isso fará com que eu cresça, com que eu amadureça, com que leves frutos. Não te ofendas. Não te amargures. Não te ofendas. Há pessoas que estão sempre ofendidas. Elas é que se ofendem. Não te ofendas. Porque, irmãos, tens de confiar no Senhor. Jeremias 17:7 diz, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Nos versos anteriores diz, maldito o varão que põe o braço pela sua carne. Mas bendito é aquele que confia no Senhor e a sua esperança é o Senhor, seja qual seja a circunstância. E diz, porque é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, não receba quando vem a prova, mas a sua folha fica verde no ano da sequidão, não se fadiga nem deixa de dar fruto. Continuamente dá fruto ao alto. Também no Salmo diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos impíos, que não dá ouvido, que não ao sarcasmo, nem se tem no caminho dos pecadores, nem se senta na roda dos escarnecedores, antes tem prazer na lei do Senhor, na sua lei medita, porque será como uma árvore plantada junto às correntes da água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo. Ele não sabe como, mas prospera. Porque a obra é de Deus. Aquilo que eu estou a dizer é que tudo está na atitude em como tu respondes às circunstâncias às quais enfrentas. E quero dizer-te que há duas marcas muito grandes. Duas marcas muito grandes na vida de uma pessoa que decide crescer. E essas marcas transparecem o amadurecimento em Cristo Jesus. E essas marcas estiveram na vida de Jesus. Essas marcas estiveram na vida dos primeiros cristãos, nos primeiros mártires, sobre os quais veio a dunamis do Espírito Santo de Deus. A primeira é que são dadores. Dadores, dão amor, dão carinho, dão recursos. Mas não dão só aos próximos, porque é muito fácil dar àqueles que estão próximos. Dão a outros. No outro dia falava com um irmão que queria que se lhe enviassem obreiros e tal, e disse, irmão, pois manda. Queres receber? O segredo é simples. A palavra está lá, escrita. Bem-aventurado é o dador alegre. Agora, não dês à espera de receber. Dá sem olhar quem. Dá porque mais tarde ou mais cedo, o pão que cai sobre as águas, mas não dês a pensar no retorno. Dá. Tu dá. Porque o dador dá sem esperar retorno. Dá porque ama dar. Estamos aqui. Aquela pessoa que estava a pedir ali nos semáforos, se eu lhe der €1, vai-se drogar. Mas dá. A palavra de Deus diz, quando vires alguém a pedir, dá. Dá e fala-lhe que Cristo lhe ama. Dá. Dá. Diz dá. Ou não diz dá? Vaiam lá. Quando é que a palavra de Deus diz que dá, mas não dês quando? Diz dá. Diz dá aos teus inimigos. Diz quando alguém te der uma chapada, diz dá outra face.
Não diz dá. Diz ou não diz dá? Dá. Dador. Primeira característica, são dadores, dão amor, mas dão amor aos seus, àqueles que menos esperam receber amor deles. Dão amor, dão carinho àqueles que menos esperam carinho, dão recursos àqueles que não lhe vão devolver recursos. Em suma, dão a sua vida pelo Senhor. Porque em João 15, diz o Senhor aos seus discípulos, ninguém tem maior amor que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E em seguida define o que é ser amigo. Vós sois meus amigos. Alguém sabe o resto do versículo? Se fizerdes o que eu vos mando. E continua. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei. Designei-vos para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, e tudo aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém? Se vais ler a João 15, exatamente transparece todo aquilo que temos estado a falar sobre as células merismáticas. Fala sobre a poda, mas a poda de Deus, que é as decisões, as provas que tu tens que tomar durante a tua vida. Mas estão duas características. A primeira é ser dador. E a segunda também inclui a palavra dor. É ser perdoador. Jesus deu a sua vida. Estamos aqui? Ele foi dador. E estando crucificado, disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem aquilo que eles fazem. Estevão, cheio do Espírito Santo, sendo apredejado e Paulo ao saltar-se a vê-lo, ele estando a culminar, não aquele transe, mas cheio do Espírito Santo, ele disse, olhando aos céus e vendo os céus abertos, vendo o Filho de Deus na glória, ele disse, perdoa-lhes, Pai, porque não sabem aquilo que fazem. Estamos aqui. Está escrito. A única forma de alcançar a maturidade no reino dos céus é a dar e a perdoar. Porque é que muita gente não amadurece no Senhor? Porque não são capazes de dar, só querem receber. E depois é-lhes muito difícil perdoar. Têm sempre alguma coisa a dizer acerca dos outros. Não são capazes de perdoar. Ou desculpam, mas não esquecem. E isso chama-se ressentimento. E a pessoa mais ressentida da Bíblia foi Judas, por isso é que ele traiu ao Senhor. Estava cheio de ressentimento, porque foi corrigido contra o Senhor. E o ressentimento cria e faz brotar raízes de amargura, de cinismo, de ofensa. Claro, mas há muitos que conseguem perdoar aqueles que estão mais perto, outros não, enfim. Isto aqui era mais uma predicação, ainda leva 48 minutos. E tenho que terminar. Perdoar, sim, perdoar os teus inimigos. Perdoar aquilo que te rodeia. Perdoar as ofensas. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem aquilo que eles fazem. Não sabem. Essas são as marcas de crescimento. Essas são as marcas da maturidade. Essa é a atitude. Porque é o mesmo sol que derrete a manteiga, esse mesmo sol é aquele que endurece o barro. É o mesmo sol. Faz com que a manteiga se derreta e também faz com que o barro se endureça. E tu podes endurecer-te ou podes embrandecer esse coração ao Senhor. Tu podes ficar mais carinhoso e dar frutos de amor, de paz, de longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão de domínio próprio, ou podes ficar ofendido, zangado, amargurado, podes ficar malicioso, podes ficar vitimizado. É a mesma coisa. São duas atitudes diferentes. São duas pessoas diferentes a passar provavelmente pelo mesmo tipo de circunstâncias. A situação é que um amadurece e o outro embrutece. E tudo acontece dentro da nossa linha merismática, que aí tomamos as decisões. Dentro da nossa alma decidimos. E Paulo escreveu desta maneira. E essas pessoas que tomam essa decisão, creio que entendem esta Escritura. Dentro da sua alma,
estão a passar por dificuldades e dizem, bom, recebi esta má notícia, estou a passar por esta situação, Deus assim o permitiu, mas eu gosto muito daquilo que Paulo escreveu. E Paulo escreveu aos Coríntios, em 2 de Coríntios, capítulo 4, versos 17 e 18, escreveu desta maneira. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, cada vez mais, abundantemente, diz comigo, abundantemente, um eterno peso de glória. Esta situação, eu escolho vê-la como uma oportunidade de Deus, sabendo que isto vai ser uma leve e momentânea tribulação, que vai produzir um eterno peso de glória. E eu não vou atender às coisas que estou a ver. Sim, uma situação é difícil. Sim, isto é uma tribulação, esta doença é complicada. Sim, esta situação familiar, ou matrimonial, ou ministerial, isto é muito complicado e não queria estar nela, não escolhi. Isto e faz-me, inclusive, e não queria. Mas eu sei que isto vai produzir um excelso eterno. A palavra na Reina Valera diz um excelso, um excelente e eterno peso de glória. Mas eu que sim vou não pôr os olhos nestas coisas que são temporais, mas vou pôr os meus olhos nas coisas que não se vêem, são eternas. Aquilo que Deus está a produzir, vou levantar os meus olhos ao alto, porque isto vai produzir o Espírito Santo em mim. Frutos que vou levantar ao alto. E em Efésios 3,17, terminando, diz desta maneira, que Cristo habite, lê com cuidado, que Cristo habite pela fé, repete comigo e podes pôr de pé já, para irmos terminando, que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, a altura da árvore, a profundidade. Está a falar aqui da altura, como se cresce para cima, a profundidade, de como nos enraizamos, de conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Muitas das vezes não conseguimos explicá-los, para que possamos estar cheios até estarmos naquela plenitude inteira de Deus. Agora vejamos. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, vírgula, segundo o poder que em nós opera. A esse seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, por todo o sempre. Amém. Aqui está isto plasmado. Estando nós em Cristo, não porque fomos salvos, mas sim para crescer nele, uma vez que fomos salvos. Não para sermos árvores bonsai, mas sermos árvores que estamos plantados e decidimos tomar toda e qualquer circunstância, adversidade, bênção, prova, tribulação, para que tomemos a oportunidade de decidir estar aí arraigados e fazer com que essas raízes profundizem e possamos crescer em altura e em frutos profundos, altura, frutos ao alto, profundidade, crescimento sem raiz em Cristo. Então conheceremos e entenderemos a plenitude dele em Cristo. Porquê? Porque ele é poderoso. E ele é poderoso para fazer tudo aquilo, muito mais abundantemente, tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Porque o poder abundante de Deus está à espera, como se ele estivesse a esperar que tu e eu tomássemos a decisão diante das circunstâncias que encaramos, de dentro da nossa alma escolhermos. Eu escolho tomar a atitude correta. Eu escolho enfrentar isto como uma oportunidade para crescer. Esta situação difícil, esta prova, esta tribulação, eu escolho assim. E quando nós fazemos isso e encaramos a vida com essa atitude, que é a atitude correta da parte de Deus, e digo, aquilo que eu estou a passar não me vai deitar abaixo, não me vai fazer sucumbir na fé, mas vai sim fazer com que eu me enraize na minha relação pessoal com Deus e levante as minhas mãos para cima. Não vou permitir que brote raízes de amargura, de rejeição, de ofensa, mas vou dar frutos ao alto. Então é como que Deus diz, eu vou fazer tudo aquilo, mais abundantemente tudo aquilo que tu pedistes ou pensastes,
segundo o poder que opera em ti. Amém? Simples. Muito mais abundantemente, segundo aquilo que tu pedistes ou pensastes. Somente tens que decidir tomar a atitude correta. Seja qual seja aquilo que passa, doença, à prova no matrimónio, na família, no ministério. E a palavra de Deus para ti hoje é simples. Tu somente não vais crescer se permitires que o inimigo faça aquilo que eu quero fazer no meio das tuas provas. Mas se tu te submeteres a Deus e disseres, Senhor, eu sou teu, as tuas raízes no Senhor vão crescer para baixo. E tu serás como uma árvore plantada ao lado de um rio de água viva. Vais produzir frutos a tempo e a fora de tempo. E pensa uma coisa, eu pus-me a pensar sobre a árvore de família. A árvore de família da fé. O inimigo vê-nos salvos e aquilo que ele quer é abortar a linhagem. Mas temos a atitude correta diante de Deus. A promessa de Deus é que esta linhagem será pela segunda e pela terceira geração. Somente temos que definir como é que vamos encarar aquilo que a vida nos traz. E essa atitude tem que ser uma atitude correta. Tem que ser uma atitude, seja aquilo que venha às nossas vidas. É porque Deus o permitiu. E se Deus o permitiu, isso é para que eu enraize a minha relação pessoal com Ele. E para que no meio dessas circunstâncias eu possa render frutos ao alto. Porque há um remanente, esse remanente da casa de Judá, que voltará a pôr raízes profundas na terra e fará com que eu possa outra vez mais render frutos, levantando-os aos céus. As coisas que vêm à minha vida, eu vou tomar uma decisão. Vou tomar a atitude, não me vou deitar abaixo. Porque sabemos que todas as coisas, diz comigo, todas as coisas concorrem, venham para bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Acreditas nisto nesta manhã?